Boa noite, eu sou a Silvia Simão, estou começando mais um área live especial, último área live de maio, especialíssimo. Fiz um convite para o pessoal da MAD e eles aceitaram. E aí a gente abriu essa data especial antes de encerrar o mês de maio, já estavam todos os convidados entrevistados e tal, e aí a gente conseguiu, com o pessoal da MAD, uma entrevista antes da feira começar. A feira vai ser do dia 1º de junho até 5 de junho. E aí a gente conseguiu com que a equipe da MAD viesse falar conosco. Mais especificamente, o Valdir Jatobá e o Valdir Jatobá e o Bruno Simões, sócio dele, que vai conversar com a gente. E vamos ter mais 2 convidados especiais. O pessoal da Alva Design e Carol Gai, que já é parceira do site, a gente já entrevistou, já conversou com ela. E a MAD está repleta de nomes que nós já entrevistamos, né? A gente colocou lá na mini matéria todos esses nomes. Então tem um monte de gente bacana que a gente entrevistou e 2 entrevistados desse mês que vão estar na MAD. Um que é a Júlia Krantz e o Felipe Zorzeto, que vai estar na MAD também, né? A gente sempre cita os nomes de quem já apareceu por aqui, porque são parceiros, né? De certa forma. Então, te convido a assistir essa live. A gente vai conversar sobre MAD, sobre Feira de Milão, sobre design, sobre um monte de coisa bacana, sobre esse evento que vai acontecer em São Paulo. São Paulo está voltando os mega eventos, né? Então, a gente vai ter a honra de conversar com essa galera que movimenta o design, né? E logo em seguida eu vou mostrar a nossa agenda para vocês do mês, né? Como sempre faço. E lembrando a vocês que amanhã tem uma entrevista super bacana com o pessoal com a Tom, que é uma marca de joalheria. A curadora da marca, a Sharon Haas, vai estar aqui com a gente amanhã falando sobre isso com uma convidada especial. Bom, mas vamos lá, vamos chamar primeiro o nosso primeiro convidado. Eu vou chamar o Bruno Simões, que já está online esperando a gente. Só um momentinho. Olá, Bruno, boa noite. Tudo bom? Tudo bom? Tudo. Tudo. Finalmente estou te vendo pessoalmente, porque eu sempre ouço falar de você, Hum, tenho ouvido falar muito de você recentemente, né, por conta das coisas todas, e não te conhecia. Prazer. Obrigado pela presença. muito prazer. Obrigado Eu que pela, agradeço o convite. Obrigado pela disponibilidade, né? Bruno, Imagina. a gente sempre começa essa conversa perguntando sobre a formação acadêmica do entrevistado, né? Porque nós temos muitos designers e muita gente que estuda design que não sabe por onde começar. Então é interessante a gente falar sobre esse assunto, né? E as Sim. nossas pautas giram em torno dos designers, né? E eu sei que você é designer, mas eu queria que você falasse um pouquinho da tua formação acadêmica, como que você começou, para a gente poder evoluir esse assunto. Perfeito. Esse assunto até é interessante começar por isso, porque eu sou o pior exemplo que poderia ter, mas ao mesmo tempo eu sou uma exceção à regra que deu certo, de certa maneira. Maravilha, maravilha. Porque eu, come- eu comecei como a minha carreira como fotógrafo, né? Então Olha, que bacana, que eu bacana. fui estudar, minha primeira formação superior foi em fotografia. Aí eu fazia freela para jornal, eu fazia, né? Eu queria ser fotógrafo para rodar o mundo. Aí na faculdade de fotografia, enquanto eu estava cursando fotografia, eu descobri a fotografia de arquitetura. Então eu comecei a me interessar pela terceira dimensão, pelos espaços, por uma composição um pouco mais física, né? E fui estudar arquitetura e urbanismo. Então eu fiz essas 2 formações. Atuei Legal. nas 2 áreas por alguns anos, por 5, 6 anos nessas 2 áreas,
E depois acabei indo parar no mercado editorial, fui trabalhar em revista, né, em revista de arquitetura e design. E aí também tirei a minha Entendi. carteirinha de jornalista. Então, eu fui somando interesses, sabe? Eu fui acumulando informação, eu fui sempre dando margem para minha curiosidade, para minha vontade de conhecer áreas novas e ampliar o leque de possibilidades, né? Então, eu É, não sou aquele profissional de formação vernacular, assim, que eu vou mudando, eu vou experimentando, e justamente toda essa mudança que me levou para a curadoria, né? Acho que a curadoria ela é o resultado de todas essas outras frentes que eu fui abrindo ao longo entendi. desses 12 anos. Bacana. Deixa eu adicionar o Valdir aqui na nossa conversa, porque ele vai ficar um pouco mais, um tempo mais curto. Aí a gente continua, fica tranquilo. A gente vai ter muita coisa para. Pera aí, só um minutinho, tá? Pronto, já chamei. Só um momentinho, deixa ele aceitar o convite. Ah, Valdir quer. Olá, Valdir, boa noite. Oi, como é que você vai? Tudo bem? Tudo ótimo, prazer. Obrigado pela presença, obrigado por aceitar o convite. É muito Obrigado importante pelo convite. os grandes nomes do design, os fomentadores do design brasileiro estarem aqui, né? E conversarem com a gente. Isso é importantíssimo, né? Ah, Obrigado pelo convite. Obrigado. vocês são sócios na Amigos e empresa, né? sócios. Como? Amigos e sócios. Como é que Somos começou amigos e isso? sócios. Entendi. Você está na MAD nesse momento, né? Na montagem. Tô na montagem. Ainda tá meio que dar um sneak peek para vocês aqui rapidamente, porque ainda É, dá um... estamos Eu sei como é que é essa loucura. Já montei mas é muita uma casa cor, loucura muita boa. mostra. É uma Uma loucura loucura boa. Eu também boa. gosto. Depois que o bicho morde a gente, acabou. É, exatamente. Então, a minha Muito amizade com legal. o Bruno já dura aí uns 12 anos, talvez. Logo Que legal. quando, talvez um pouquinho mais, porque foi a primeira edição que eu pensei de fazer uma feira de design colecionável, foi em 2011, foi quando nós nos conhecemos, Legal. e, e aí nós tivemos, enfim, na época ele ainda estava na revista, ele me ajudava muito com essa parte editorial, estava sempre antenado com as coisas que estavam acontecendo, e a gente começou a discutir algumas possibilidades, de trabalhar com jovens e o que a gente poderia fazer. Foi quando, no primeiro Legal. momento, apareceu a ideia de fazer a MAD, não indo atrás da Entendi. galeria ou da loja do bom design, mas sim através do criador, trazer ele para dentro do nosso ambiente. A ideia básica era fazer com que o jovem designer mostrasse suas habilidades, o seu ofício, a autoria do seu trabalho, e ele mesmo interagisse com o público, que muitos deles ficam nos seus estúdios, às vezes não tem tempo de sair, ou pelo menos as lojas não os representam. Enfim, era aquela nosso desejo de fazer isso. E aí nós Entendi. começamos numa colaboração no primeiro ano, no segundo ano viramos sócios, e desde então nós estamos carregando aí essa cruz do design nacional, tentando mostrar a verdade do design colecionável brasileiro. Brasileiro e latino-americano. Muito Em legal. 2019, nós É, fizemos uma edição latino-americana. essa é a 10ª edição, não é isso? Contando os anos corridos, porque na realidade realizadas foram 8 e depois tivemos as digitais que não contam, né? Mas enfim, a gente colocou como fazendo, porque também era um esforço da gente não ficar ausente durante esses 2 anos de pandemia. De onde que nasceu essa ideia de fazer uma maluquice dessas? Porque é uma maluquice, não, são 80 expositores nessa brincadeira. A gente, exatamente isso. Quando tive essa ideia de fazer uma feira de design colecionável, muito inspirado no que acontece em Miami, com o Design Miami, e depois no PAD, em Paris, onde Art você tem. Basel, Não Art Basel, Design Miami durante a feira de Basel, lá em Miami e na certo, Suíça, e agora vai ter certo. em Paris. Mas a feira chama-se Legal. Design Miami. E a ideia era justamente estar provocando esse pensamento no colecionador de não só olhar para as artes visuais, mas também para olhar para as peças de design que têm conceito, que atendem o princípio do colecionismo. Só que o Brasil tem uma certa dificuldade porque o Brasil não tem galeria de design contemporâneo.
enquanto que outras capitais É, do mundo existem as galerias de design contemporâneo, no Brasil não tem. Então, o nosso desafio era justamente esse, pegar nesse rastro do design colecionável que Humberto e Fernando Campana criaram há cerca de quase 40 anos atrás. Eles são muito bem representados no exterior. No Brasil, ainda é, vamos dizer assim, fraco a representação, se bem que agora eles vão ser representados por uma galeria de arte a partir desse semestre, então isso é uma coisa muito boa. Mas o fato de legal. você não ter um espaço apropriado para o design contemporâneo fez com que a gente tivesse essa vontade de ir atrás desse jovem que segue esses princípios que a gente fala dos Campana, mas não imita os Campana, mas segue os princípios da É, escolha dos materiais, da experimentação dos materiais, da preocupação da artesania, seja eles finalizando as peças, seja eles fazendo as peças por inteiro. E daí bacana. começamos nessa pesquisa, o que diferencia a gente de outras feiras, porque nós escolhemos os designers que acreditamos que tem essa pegada que eu expliquei antes. Então, não é uma feira que você recebe as inscrições. Nós vamos atrás, Entendi. fazemos a curadoria, e no primeiro ano nós começamos com 16 designers, em 2019 nós tínhamos 110, e esse ano nós Incrível, estamos com incrível. 80. O Bruno até olhou para cima. É pesado o É, negócio. é muita gente, É. E, e como é que vocês fazem esse trabalho de curadoria? Porque é um negócio incrível. É, a minha aqui, eu também faço um certo trabalho de curadoria para trazer os nomes para cá, né? E por um acaso, alguns nomes que eu escolhi estão na MAD e na exposição que o Bruno está levando para Milão. É, aliás, muitos nomes, na verdade, estão ali. A gente acabou tendo meio que esse olhar em conjunto, né? Como é que é isso para vocês, né? Ah, como é que é a escolha disso? Porque de 16 pular para 80 é muita coisa, é muita gente, né? Eu acho que, na medida em que a gente vai crescendo com critério, e isso é uma coisa que a gente tem muito em termos de disciplina, e tendo um exercício do olhar, não só focado no Rio e São Paulo, mas tentando observar coisas que acontecem em outras capitais, e conversando, frequentando os ateliês, olhando as redes sociais, que infelizmente nesses últimos 2 anos nos privou de visitar ateliês, mas foi através das redes sociais que a gente foi identificando novos talentos. Nós temos muita também recomendação de designers que já estão conosco, que conhecem o DNA da MAD. Então, acho que Entendi. uma confluência de vários fatores. E o que a gente fica muito feliz, como você mesmo comentou, é que, tipo assim, sem nenhuma modéstia inclusa, como o bom baiano diz, a gente sempre consegue descobrir talentos que ajudam vocês, jornalistas, a estarem trazendo, seja para o bate-papo, seja para o prêmio, várias revistas que têm prêmios de design. Se você for contar, eu diria que se não a maioria, pelo menos a metade dos finalistas fazem MAD, foram descobertos na MAD. Então, Bacana. vamos dizer assim, várias práticas que a gente vai colocando, muita leitura, muita pesquisa, para justamente a gente estar aumentando esse repertório. Eu acho que isso é bom, porque Entendi. quando você está com esse olhar e você está com esse pensamento, tudo se catalisa, porque aí sempre você encontra alguém que fala, olha o trabalho do fulano, veja o trabalho do cicrano, a gente se bate por acaso com o cicrano, então, e aí você começa a ter umas representações super interessantes. Esse ano Minas Gerais estão representados por o Alva, que é assim o nosso precursor. O Alva nos acompanha há 10 edições, e com o Alva nós temos mais 4 ou 5 estúdios de design, e desses estúdios Alex Roca tá com vocês, né? O Alex. o Alex está em É o parceria Alex não é com do o Sul, desculpa. T44. O Alex é de Sim, Curitiba. de Curitiba, No, desculpa. no caso, a gente está com o pessoal de Minas Gerais, é um exemplo que está dando. Dos 5 que estão aqui, 2 são novos nomes que nós conseguimos Legal. peneirar e que estão conosco, né? Então, isso é interessante, porque é fruto desse exercício que eu falei para você, é fruto dessa ideia da gente estar sempre, constantemente aberto para ouvir e ver coisas novas. E Minas é um Não tem super, uma coisa. Minas é um super celeiro de nomes, né? É incrível. É super incrível, assim. Eu gosto muito.
dos designers mineiros. E a maioria dos que passam aqui pelo site área são mineiros, eu até brinco com eles, né? Às vezes eu faço o É. convite e vou descobrir o cara mineiro depois. Minas tem uma tradição de artesania muito forte, da época do Império. É, Então, acho que isso sim. carrega para a contemporaneidade. E Minas é um celeiro de contemporaneidade, como você disse, né? Eles têm uma força nesse quesito que é fora do comum, assim. Eu fico Sem dúvida, encantado, sem né? dúvida, E sem dúvida. você visita as marcas mineiras, é diferente de tudo que tem no Brasil, né? Não, É diferente de tudo. Eu queria que vocês dissessem, explicassem o que é a AMAD, né? A AMAD é Mercado de Arte e Design. Significa isso, não é isso? uhum. É, me explica como é que é, porque não é uma feira, não é uma feira B2B, né? Ou é? Como é que é? Explica como é que funciona, né? O tipo de É produto uma que vocês feira, expõem, como é que é a comercialização, eu queria que vocês explicassem isso, né? Porque é tudo muito novo. é uma feira, se você quer ir na nomenclatura, é uma feira B2C, o cliente final adquire a peça, é uma peça de Sim, design com status de arte, é uma peça onde não existe uma produção industrial e sim uma produção artesanal. É uma feira em bacana, que a maioria das peças, ou elas são de edições limitadas, ou elas são em tiragens muito pequenas, que permite o colecionismo. Você só coleciona coisas que são finitas. Então, nós temos esse bacana. princípio. Tem A esse grande foco. a grande maioria das peças, elas têm visivelmente uma experimentação do material, seja no vidro, na madeira, na fibra. Ou seja, esse tipo de design colecionável que a gente fala é um design que está muito próximo da arte contemporânea, quando você fala, por exemplo, dos múltiplos de esculturas ou dos múltiplos de objetos, que é muito comum você Legal, ter isso dentro do conceito das artes visuais da arte contemporânea. Bruno pode muito bacana. complementar. Eu vou aproveitar a deixa, se você me permite, que já estão me gritando aqui na montagem. Eu vou Vai, meu encerrar te querido, vai agradecendo tranquilo. a participação. Bruno aí toca o resto da explicação. Se eu conseguir não explicar nada, ele explica tudo de novo para vocês. Tá bom, tá E bom. aí eu Vai vou lá, correr lá para poder força, finalizar isso antes das 6 da manhã. Tá bom? Querido, obrigado, viu? força. Brigadíssimo a você, Bruno. Bom A gente se fala trabalho, amanhã. bom trabalho. Brigadíssimo, brigadíssimo e até breve. Vejo você aqui quando vier visitar a gente numa dessas edições. Sim. Tá E bom? quando vocês vierem a Londres, a gente marca para passear na Tate Gallery. Com o maior prazer. Maior prazer. Tá bom? Tchau, tchau. Um Com abraço. certeza. Tchau, Bom Brunão. Tchau. trabalho. Bom trabalho. Obrigado, Tchau, brigadíssimo. tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Pode se conectar aí. Bom, gente, a gente vai continuar agora com o Bruno, né? Que é sócio do Valdic. Tá desde a primeira edição com ele, né? Bom, vocês estão na 10ª edição nessa brincadeira, né? Começaram com 16 nomes e pularam para 80. É uma bela de uma pesquisa, né? Mas assim, de certa maneira, é bem orgânico, tá? O que acontece é que, complementando a resposta do Valdic, que daí eu, como designer, sinto um pouco mais isso, talvez na pele, vamos dizer assim. Porque eu sou de uma geração, eu sou o limite de uma geração que não tinha muito espaço. Não tinha Justo. muito espaço para se promover. Ou você estava na grande indústria, e a grande indústria te apoiava e massificava o seu nome, Sim, ou você tinha que bater de porta em porta, tentar pôr uma peça em consignação numa loja, numa vitrine, era muito difícil. sim. Então, quando justamente eu e o Valdir, que nós nos conhecemos, a gente sentia que, poxa, tem uma geração toda aí surgindo que não tem oportunidade nenhuma. Então, nasceu muito desse momento, de tentar dar essa visibilidade. E aí foi um esforço enorme chegar nesses 16 nomes. Inclusive, eu era um dos 16, que eu também quero aproveitar esse momento. Eu acho que os designers da Lógico, minha geração precisam desse espaço. E aí, lógico. isso foi realmente transformando o mercado, e o mercado foi vendo esse frescor e foi incorporando esses nomes. Então, essa seleção ela foi se tornando mais orgânica, porque foi dando mais visibilidade. É isso que a gente estava falando que o Valdir falou né, dos mineiros. Um estúdio que ganha visibilidade na MAD chama outros 2, 3, 4, e as marcas, e o mercado,
mercado editorial também vai conhecendo esses nomes e vão tentando, né, todo mundo tentando se diferenciar e buscando novos nomes. Isso E criou um movimento. vai amplificando, né? Vai virando uma amplificação do sinal. O Ronald Suassão falou sobre isso na live dele, né? Sobre essa questão do nosso mercado ser fechado para a gente, né? E da gente com papel de imprensa, apesar de eu não ser jornalista, eu não sou jornalista, eu sou designer de interiores, o meu trabalho é um trabalho que nasceu porque eu não encontrava essas informações na mídia tradicional. E aí eu criei o site para falar, e eu sempre escrevi para o mercado. Então, é por isso que eu conheço todo mundo me conhece, enfim, né? E a gente acaba conseguindo esses nomes legais por conta disso, né? Mas é uma forma de mostrar ao mercado, de ver como é que o mercado está funcionando e amplificar as discussões sobre design. Por exemplo, Sérgio Matos falou aqui sobre a questão de cópia, né? Que é uma questão que eu nem sabia, por exemplo, que era uma coisa que ele estava passando, por exemplo, né? E aí a gente começa a ter essas discussões, sem aquela coisa de tendência de cores de não sei de onde, tendência de material, essa coisa que ninguém quer ver mais, né? Já tem um monte de gente falando sobre isso. Então é mostrar esse outro lado, né? E os fomentadores do mercado, né? Os industriais, os lojistas, as feiras. Então é muito importante isso, né? Mas tudo isso parte do designer. Eu acho que foi o designer que educou o mercado, né? Sim. Porque realmente quando esses designers autorais entraram na indústria, a indústria percebeu que o que ela fazia era cópia, que o que ela fazia era seguir tendências genéricas e tudo mais. Então, eu acho que ainda existe, como o Sérgio comentou com você, ainda existem as tais das homenagens por aí. Eu não chamo de cópia, são homenagens. Né? Tem homenagens mais claras e homenagens mais subliminares. Mas ainda tem, mas diminuiu muito. Nossa, diminuiu muito. Eu acho que é um processo de educação mesmo, de pouquinho em pouquinho. É um processo de educação e esse mercado também, a gente tem que lembrar que o mercado brasileiro, antes de ter ele ainda está formando a cara dele, né? A gente ainda não tem uma cara do design nacional. A gente tem os designers que trabalham com ressignificação de materiais, esse tipo de coisa e tal. Alguns que trabalham exclusivamente com madeira, outros com reciclado, né? A gente tem essa questão toda, mas a gente ainda não está com esse formado. Nós não somos a Itália, por exemplo, né? E a gente passou muito tempo copiando o mercado externo, e agora que a gente está começando a afirmar isso. E o boom de designers que nasceu de um tempo para cá, tanto é que vocês pularam de 16 para 80 nomes. É muita gente. E é muita gente bacana no mercado. Isso que é legal, né? Tem muita gente com qualidade bacana no mercado. Né? Não, e com linguagem original, por exemplo, no caso do Sérgio, no caso desses outros nomes todos. Porque o que você falou da Itália, é isso, a gente parou de olhar para a Itália. Eu acho que assim, hoje, quando a gente fala de design italiano, a gente está assimilando a questão da qualidade, do savoir-faire, né, da manufatura, que é inegavelmente a melhor do mundo. Mas a gente não está mais seguindo as mesmas linhas, padrões, formatos, sabe? A gente está olhando para a nossa própria história, para a nossa própria cultura como fonte de inspiração. Então, eu acho ótimo que cada vez menos a gente tem no mercado poltrona de veludo, sofá com estofado grandioso, todas essas coisas que não fazem o menor sentido para a nossa cultura. Não, então, e a gente saiu daquela era que era ir para a Feira de Milão para copiar, né? Isso, e hoje a gente tem o orgulho de levar o Brasil para lá, né? Começou timidamente, com 1, 2, 3, e você está levando uma galera, né? Queria que você falasse sobre isso. Você vai montar uma mega exposição em Milano, no Fora Salone, né? E eu queria que você falasse sobre isso. Eu sei que o assunto é MAD, mas eu vou aproveitar que você está aqui, eu já queria te entrevistar, né? Está tudo conectado no final das contas, né?
Porque o que eu gosto, o meu envolvimento com curadoria em design é o contato humano, o contato com essas pessoas, com esses criadores, o quanto eles me ensinam e o quanto essa troca é rica. Então, Entendi. realmente, muitos nomes se repetem, a gente vai criando uma relação que evolui. Então, muitos estão na MAD, vão abrir a MAD amanhã, já pegam um avião e vem abrir aqui em Milão comigo, né? Eu e o Valdir, que a gente se dividiu, porque por conta da Covid, né? As duas datas foram jogadas para frente, infelizmente, para a mesma semana. Para a mesma Milão, que é sempre em semana. abril, mudou É, para junho, e a MAD, que é sempre em agosto, precisou antecipar para junho também. Então foi uma infelicidade, mas na verdade é uma somatória de forças, e que bom que a gente tem um time que consegue dar conta de tudo isso, e a parceria desses designers todos. Mas aqui em Milão são 55, são 55. que também não é Como é que pouco, é, são como é 50, que é como é que é o nome da exposição? Brasil, poesia do cotidiano. Poesia do Cotidiano, desculpa. Poesia do Isso, Cotidiano, são 55 nomes, né? 50, Entendi. isso. São 70 produtos de 55 nomes. Bacana. E aqui, na verdade, a ideia é um pouco assim de subverter essa lógica da MAD que o Valdir estava falando, né, do item colecionável, e aqui é mostrar a indústria. Então, isso que a gente está Legal. batendo esse papo aqui, né, de falar que como a indústria aprendeu a olhar para a própria cultura, essa minha exposição é uma reflexão sobre isso, né, como a nossa indústria aprendeu a valorizar o nosso criativo, a valorizar o que é nosso. Então, são peças que variam da inspiração rural, da inspiração popular, até a indústria de alta tecnologia, a indústria de iluminação e por aí Muito adiante. legal. Mas Muito legal. sempre com esse resgate de uma cultura que é muito jovem, né? Eu dei esse título porque a gente tem 200 anos de história, né? De identidade nacional, se a gente pensar de algumas datas, né, de algumas efemérides, né? Por exemplo, esse ano são os 200 anos de independência do Brasil e são os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então, são duas datas que simbolizam uma tentativa de libertação ou de um olhar mais genuíno da cultura brasileira, né? Então, essa exposição é tentar trazer como essas duas datas influenciaram no nosso cotidiano. Né? Então, desde o filtro de barro, que é uma invenção nossa, genial, até o talher, né, que a gente usa todo dia com cabo de madeira, a colher de Sim, pau, todos esses sim. elementos eles estão na exposição junto com peças sofisticadas, com tapeçarias de época, com móveis de época, com móveis de alta indústria. Então, é essa mistura para mostrar um pouco o que é o nosso cotidiano criativo. Em Milão vai ser de que dia? Que dia? Poesia do Cotidiano? Milão é de 6 a 13. 6 a 13. A, a, a feira funciona de 6 a 12 e a gente conseguiu estender a nossa exposição com uma exposição grande, a gente conseguiu estender mais um dia, então vai de 6 a 13. Na Bacana. Universidade Vai- de Estudos de Milão. Muito legal, muito legal. De que hora vocês têm ideia? Como é que tá isso? Você tá indo para lá, né? Aqui é das. Eu já estou aqui. Você já tá. Ah, você tá na Itália. Desculpe, Eu estou na Itália. desculpe, Por isso, desculpe. não, Desculpe, eu imagina. pensei que você estava em São Paulo. Pensei que você estava em São Paulo, Não, perdão. eu estava montando até ontem com o Valdir, que é a Mad, e já direto de uma montagem para outra, sem Que respirar. loucura, que loucura, Então, que loucura. tá sendo essa maratona. Desculpa até as olheiras. Eu também estou de olheira, Mas fica tranquilo. mas tem esse óculos. Eu preciso arranjar um óculos. Eu vou usar esse truque também de um óculos para disfarçar. Então, O, menino, esse óculos é feito de bambu, para você ter uma ideia. É uma maluquice ele, é todo feito de bambu. Eu tive agora no Design Week regional aqui em Londres, que é um bairro onde tem várias lojas, eles fazem um Design Week regional. E todo instante é que o eu parava. Clerco, né? Não, é esse mesmo, foi semana passada. Eu tive lá para conhecer, para Isso. visitar, e as instalações são super bacanas, porque em subsolo de igreja, é uma coisa super bacana. Eles têm essa pegada assim, né? E todo estande que eu parava, as pessoas perguntavam: Nossa, seu óculos é lindo, de que é feito? Eu falava: De bambu. Então, e onde eu ando Maravilhoso. na rua, as pessoas me param na rua, eu falo assim: Que óculos maravilhoso, de onde que é isso, né?
Falei, se eu soubesse disso, eu tinha comprado um monte para vender, porque... Bom, enfim. Exato. Eu queria que você falasse um pouco, porque você é designer de produto, né? Também. Eu estava olhando o teu Instagram lá, então são várias empresas que você tem e vários segmentos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, aproveitar um pouco que você está aqui, Claro. porque tem o estúdio Bruno É, Simões, que é do perfil que nós estamos falando, né? E aí tem o exato. da MAD, o que mais? E, Conta pra gente. eu tenho o meu estúdio que faz os projetos autorais de interiores, arquitetura e produto, Certo. a MAD, né, nosso evento. Aí eu tenho também o Antídoto, que é uma plataforma de conteúdo. Eu tenho o AMO, que é um projeto de fomento digital do design como ferramenta digital, de ensino digital. Legal, legal. E aí eu também sou conselheiro de duas instituições. Muito Uma é a bacana. Casa de Vidro, ali na Bobardi, né? Então eu Sim, sou presidente da Associação de Amigos da Casa de Vidro e conselheiro administrativo do Instituto Bardi, preservando o legado do Pietro Maria Bardi da Lina Bobardi, e da UPC de Lima, que é a maior universidade de design do Peru. Eu também atuo como conselheiro. muito São, legal. mentira, duas não, são três. E em São Paulo eu cuido da EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas, que eu também sou conselheiro de design de interiores. Nós entrevistamos o Paulo Nossa, Alves e falamos muito de Lina Bobardi aqui, mas muito. Porque o que Paulo bom. trabalhou no escritório da Lina, né? Não trabalhou diretamente com ela, o Paulo Alves, o arquiteto. Ele não... No comecinho, ele trabalhou Isso, no comecinho, assim, ele trabalhou quando a Lina estava perto de falecer e tudo, não teve tanto contato com ela, mas ele trabalhou dentro do escritório e ele foi um dos responsáveis por arrumar o acervo, enfim, né? A gente exatamente. conversou bastante sobre isso. Ô Bruno, aproveitando que a gente está falando da MAD, da Feira de Milão, da exposição, eu vou trazer para a nossa conversa a Carol Gai, que é maravilhosa, a gente já entrevistou ela, e como ela vai estar na MAD na exposição, eu vou chamar ela para conversa, pode ser? Ótimo, vamos lá. E a Carol de certa forma, o exemplo de tudo que a MAD representa, né? Por assim dizer, porque ela estudou com os Campana, na live dela a gente estava conversando que ela era daquela época de olhar nas páginas amarelas e de ir atrás dos fornecedores, então ela viveu bem essa É, transição, né? Só um minutinho. isso, eu acho. Ela, junto com outros 3, 4 nomes que eu poderia mencionar, são esses desbravadores do design autoral brasileiro. Olha aí, minha amiga Carol Gai, Olá, boa maravilhosa. Tudo bom? noite. Tudo bom, Já é, já é minha parceira aqui. né? Segunda vez. E vão ter outras vezes. Pode ficar tranquila que você é sócia já da gente aqui, né? Obrigada, obrigada pelo Primeiro que é um trabalho, convite. primeiro que é um trabalho maravilhoso, que é de tirar o fôlego. Eu mostrei o seu vaso para uma italiana, um vaso seu para uma italiana. Aqui em Londres, numa loja, ela falou, italiano? Eu falei, não, brasileiro. É de uma designer brasileira muito boa. Aí ela ficou assim, de boca aberta, né? Porque Ai, que eles são o legal. berço dessa coisa toda. E eles ficam chocados quando a gente mostra, né? E eu sempre ando com É, foto dos designers, mostrando alguma coisa para os ingleses aqui, para as pessoas poderem conhecer, porque eles não conhecem nada da gente. Nada. É uma coisa de louco, assim, né? precisamos Carolzinha, fazer uma made internacional. A gente já fez em Milão, agora em Londres, né? Para o pessoal então, conhecer. Ó a ideia, Bruno. Como se não tivesse já, né? não, Não, Londres mas está no nosso radar, a gente quer É. muito. Milão foi um ah, sucesso, quando a gente fez 2015, Mar de Milão foi um sucesso. a gente vai conversar sobre isso. Eu conheci duas pessoas aqui muito legais que Ó, estão querendo trazer design brasileiro para cá. E a gente vai conversar sobre isso. Eu conheci duas pessoas Maravilha. muito legais aqui que estão querendo trazer design para Londres, né? Design diferente, né? E a gente vai Ótimo. conversar sobre isso. Pô, eu vou te procurar, Bruno. São dois projetos Procure. muito grandes. É gente bacana, Que assim, bom. que tá querendo entrar nesse mercado.
Já faz a Depois conexão. a gente, com certeza, com todo o prazer do mundo. Onde eu vou, eu ando com foto dos meus designers, eu brinco assim. Isso é muito bom. Nossa, Muito bom. design Tem que fazer isso brasileiro. É mesmo. importante. Tem que ser, né? A gente precisa Claro. tirar um pouco essa pecha do Brasil, que é só mulher gostosa. A gente tem mulher inteligente também, bonita também, mas tem mulher inteligente, tem mulher bacana, né? Tem que tirar essa pecha um pouco de só da sensualidade brasileira, né? Nós temos super profissionais. Os clichês que pararam no tempo. Esses clichês que pararam no tempo, mas que aqui, infelizmente, ainda continuam. Lamentavelmente, continua. E eu acho que faz parte de nós que somos brasileiros, que moramos aqui, mudar isso. Entende? Ótimo. Apoiadíssimo. A gente tem que falar mesmo, dizer, olha, nós temos um celeiro de talentos no Brasil, de todos os tipos. Só mulheres, todo mundo, né? A gente tem um mercado criativo gigantesco, maravilhoso, que tem que ser mais conhecido. E eu sinto falta aqui em Londres das coisas dos brasileiros, de verdade. Eu saio procurando por aqui as marcas e tudo, eu sinto falta de ter essa representatividade brasileira, sabe? Eu tô com muito desejo de mostrar para a Europa um pouco do que a gente sabe fazer, né? Não só a Itália já sabe, de certa forma, com Milão, né? Mas o resto fica meio perdido, né? Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tô morando aqui, tô tendo essa sensação, né? De não ter isso. Bom, Carolzinha, vamos deixar um pouco esse papo para lá e vamos falar sobre a tua participação na MAD e na Feira de Milão, né? A Carol foi convidada pela própria MAD, foi escolhida, e eu adorei, né, ter ela aqui, porque já admiro o trabalho da Carol há muitos anos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, Carol, de como você está... qual é a sua edição da MAD que você está fazendo esse ano? Você já está desde o começo? Como é que é? Como é que é a tua Desde experiência com a 2013, feira? né? A Desde a Carol primeira? foi a convidada número 1. A Carol é a número 1 da lista. Que maravilha! Chamamos a pessoa correta para essa... Não, mentira, número 2, porque eu me convidei antes. Ah! Mas Tudo bem, eu estou entre as três mas primeiras. oficialmente ela é a número 1. Eu que me enfiei. Oh. Que legal. Então você Eu está adorava acompanhando. ser a número 1 da lista. Que bacana. E continua sendo praticamente a número 1, né? Carolzinha, Imagina, tô brincando. e você também está indo Acho que para a exposição, né, de Milão com o teu trabalho. sim, sim. O Bruno, quando ele foi chamado, ele já contactou os designers, né? Eu fui uma das contactadas, fiquei super feliz. E eu tinha um Que projeto que eu já bacana. estava desenvolvendo, né? Que é o vaso paralelepípedo. E mostrei para ele, super assim, né? Olha, eu tenho isso. Ele, não, perfeito, maravilhoso, então deu super certo. E agora a gente está. Eu estava no início, assim, até do projeto, né? Ainda faltava alguns detalhes e tal. E agora já tá lá, né? Já está lá, Agora né? vai Tá ser aqui, tá exposto. aqui. Espero, né? Muito legal, muito legal. E você está desde a primeira edição da MAD, você acompanhou Não, toda a evolução dessa história toda, né? Conta um pouquinho dessa a experiência, Carol, gente. de receber um convite de curadores, né, para participar de um evento que o primeiro dá meio que susto, né, na gente. A pessoa quando te convida para uma coisa que não existe ainda, assim, que vai ser a primeira, dá medo. Olha, Apesar de que acho você que não é uma mulher que tem medo. medo de nada, né? Ser Acho que não. corajosa. Sempre dá aquele friozinho na barriga, né? Sempre é a pré-estreia, sempre aquela tensão, né? Mas eu acho que foi. Eles abriram um espaço muito importante no mercado para os designers, porque a gente não tinha esse espaço, né? Tinham as feiras, tem as feiras, hoje menos ainda, que tinham esse espaço para o design, mas era uma coisa muito mais comercial que arte, né? Então, eu acho que elevar o patamar do design, como ele é apresentado, desde a exposição dos produtos, desde a montagem, pensar numa cenografia, num tema.
Então, isso nunca existia aqui, né? Foi os precursores disso. E Genial, né? eu confio muito neles, né? Porque são pessoas sérias, né? Eles estão lá para mostrar realmente, dão sangue por isso. Então, acho que isso é muito É, importante para os designers, a é gente bonito, achar né? esse espaço e poder mostrar e trazer imprensa internacional, compradores diferentes, né? Acho que é uma formação, né? De como do Legal. design autoral e uma valorização disso, né? É um espaço para a gente poder dialogar, experimentar, trazer novos conceitos, enfim, tá sempre e esse contato com o público, que é muito importante, assim, essa relação que a gente estabelece com o público, né? Seja ele o consumidor, ou seja ele um galerista, né, um colecionador, não tem, sabe? Até foi muito difícil para a gente ficar parado esses 2 anos, né? Sem esse contato, porque é essencial, assim, né, no nosso trabalho, a gente cria e faz, e quer Sim, mostrar, e quer explicar, e quer, né? Então é uma grande feira de bacana. ciências aqui adulta, né? Então a gente, eu Adulta, adoro, para eu para a amo, gente se eu amo divertir. explicar, mostrar e ver a surpresa das pessoas, ver a reação, né? É super legal, assim, e a gente ter um espaço desse nível no Brasil é essencial. Assim. Isso é um trabalho genial, né? Ele é surpreendente, tanto na primeira vista, quando você olha o seu trabalho, é surpreendente. E quando você fala sobre o seu trabalho, é mais surpreendente ainda, né? É, as razões, os motivos, é muito bacana isso. Ô Bruno, a MAD esse ano, qual que é o tema da MAD? Tem um tema? A Carolzinha estava falando sobre isso, eu Bem, queria que você falasse. o tema, a gente sempre inventa, né? É como todo ano a gente tem que inventar uma dor de cabeça, como a Carol falou. A gente não sossega, a gente fica dando curso todo ano. É que nem Então, desfile de moda, tem que ter tema, não é? É é uma grande isso. passarela, Não, né, a senão, Made? É Então a uma gente se grande passarela prepara de para. e alta costura, né? É o que eu sempre digo para os designers. É alta costura essa é, parte, é isso. É isso. né? E a gente tem que se divertir um pouco. A relação tem que valer a pena. Então a gente tem que acreditar no que a gente está fazendo. Não dá para repetir fórmula. A gente nunca foi de ter o stand branco, sabe? A gente gosta de ficar sempre trazendo alguma, alguma pulga para alguma dor de cabeça. E aí, esse ano a gente chamou a edição de Como uma Onda, justamente porque é esse momento de retomada. E nesses 2 anos Justamente. parados, ou com essa versão online, que a gente tentou, né, manter a marca ativa, a gente percebeu uma transformação do mercado, uma transformação do público, uma aceitação maior das pessoas em pesquisar online, contactar o designer diretamente. Então, existiu um amadurecimento que a gente acredita que nos permite dar o próximo passo, que é fazer uma feira menos com cara de feira. Então, Entendi. como uma onda, é realmente de ressignificar a feira e transformar ela numa plataforma expositiva propriamente, assim, que valorize o designer. Por exemplo, a Carol, né, com essa peça dentro de uma exposição, consegue já trazer toda a conceituação, toda a estética dela, todos os valores agregados ao trabalho dela, sem precisar estar dentro de um stand. Né? Uma cenografia museológica eleva o trabalho dela para um Exatamente. entendimento mais lúdico e sensorial de uma carreira que já está aí construída. Então, a gente entende que o público já tem essa percepção do quão diferente os trabalhos apresentados na MAD são, né? O quão existe da mão, do pensamento do autor por trás, e como eles ficaram, como o público ficou mais acostumado com QR Code, com catálogos online. Então, a gente tentou fazer uma feira esse ano híbrida, que é isso, as peças estão lá, com uma cenografia museológica, né? É uma visita ao Legal. museu, basicamente, essa MAD, em que a gente fez marolas, movimentos de ondas, né, justamente remetendo ao título, né, a gente uniu o título à cenografia do Álvaro Hazuki, que assina a cenografia esse ano, Álvaro Hazuki e é o nome isso, do né, que é um grande cenógrafo. cenógrafo Ele é incrível. de instituições, né, tem essa expertise em museografia,
e a gente tentou realmente fazer esse próximo passo, que é o expositor não precisa ficar lá parado num stand, ele pode circular, ele pode fazer relacionamento, ele pode tomar um café com o cliente, ele pode conversar com uma galeria de arte da ARPA, que é a feira parceira nossa nessa edição. Então, os públicos, os mercados, os clientes, os designers, todo mundo vai se entrelaçar nessa marola, nesse redemoinho e vai trazer relações que saem desse espaço, né? O espaço físico vai gerar esse movimento todo, mas a compra propriamente, todo esse suporte mais ortodoxo, está lá com o QR Code, está lá com a nossa equipe de vendas, está lá com os canais todos que os designers, como a Carol, já tem no Instagram, do WhatsApp, de tudo isso, sabe? Então, a gente achou que era um passo natural, é um desafio, né? Porque é inédito, ninguém nunca fez isso ainda, né? Nenhuma feira rompeu essa barreira da parede, como a gente está rompendo, né? E montando essa exposição. Mas a gente acredita que era o momento para isso. Vai ser incrível. Que esse é o futuro das feiras. Eu tenho visto, acompanhado o Instagram de vocês e tenho visto, eu vi as marolas e não estava entendendo o que era. Agora que você explicou, eu entendi. É claro, Então, né? Porque são tem várias essa surpresa marolas. também. Muito bacana. Ô, Bruno, deixa eu introduzir mais uma pessoa aqui na nossa conversa, que é o estúdio, o Alva Design, que é o segundo convidado que vocês trouxeram, e aí eles ficam com a gente conversando, né? Só um minutinho. Só um minutinho. Já fiz o convite. Alva Design, olá, bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem? Obrigado pela disponibilidade, por ter aceito o convite. Obrigado a você pelo convite, aos meus amigos aí, companheiros de live. Que bom. Eu estou assim, live, bom. Hoje veio um Zoom, hoje eu respondi assim, é um Zoom, eu estou desabituado com live. No início da pandemia eu fiz várias, depois eu parei um pouco, sabe? Eu fiquei assim, é um Zoom. Não, é um Instagram. Convite, prazer. Bem-vindo, prazer. Eu tenho acompanhado, publicado alguns produtos de vocês, né? Conhecendo a marca Fonte, já estava com vontade de trazer vocês para cá, e aí juntou a fome com vontade de comer, ainda bem, né? Ótimo. Ainda bem que a gente consegue. Foi para MAD e está em trânsito. Eu entendo vocês, isso como é que é, eu já montei muita mostra também, muito evento, é pesado o negócio. Já passamos umas madrugadas assim, batendo martelo também. Mas eu sou dos que... Pode falar. Fala, Carolzinha. Não, que eu ia falar que o Bruno criou que o Bruno e o Valdir que criaram agora essa história da Made, ter essa interação do QR Code e tal, eles já estavam iniciando, acho que foi ano passado que a gente fez aquela MAD online, Made, enfim. Então, eles já deram um start lá, né? Então, acho que esse conceito já estava sendo iniciado desde lá. E agora legal. com o virtual e o real, né? Acho que criar esse conceito é inovador, assim. Então, é uma coisa muito... já que vocês tocaram no assunto do QR Code, é uma coisa que em Londres que eu tenho visto. Todas as esculturas de Londres têm um QR Code. Elas têm lá uma placa onde fala sobre o artista e tudo, e ela tem um QR Code e ela tem um aplicativo. Você aponta para lá e ela te dá toda a história da escultura, do escultor, mas é uma coisa muito bacana. Isso é um projeto financiado por um banco daqui, e ele tem uma versão em Nova York também. Inclusive, esse aplicativo, ele funciona para os museus daqui. Eu visitei recentemente um anfiteatro grego, que foi achado numa construção de um banco, e eles o banco manteve o anfiteatro, não o anfiteatro, é um templo minoico grego. E eles mantiveram, então você entra pelo banco e você desce dois lances para baixo para poder visitar o local.
E aí você o aplicativo te diz, olha, você tem que descer a escada, vai ter um show de luzes agora e tal. É bem interessante isso. Que era uma coisa que tinha me chamado muita atenção aqui. E isso está presente tanto nas esculturas contemporâneas quanto nas históricas daqui de Londres, né? Nas estátuas dos generais, por assim dizer, né? Então, quem quer que saber a por aqui informação, vai com o celular e coloca, né? Isso é muito bacana, isso é muito legal, né? Ali naquela área onde está o Gherkin, tem uma praça de escultura gigantesca, maravilhosa. Aí E você aí fica com aquela eles coisa têm... de poder ler em casa, né? Vai acumular QR Code, que vai ser uma beleza. Vai ser um monte de É QR Code maravilhoso. empilhado. Um monte de QR Code Eu tenho aqui empilhado. uma fila de QR Codes para pesquisar, mas é fato que a gente chega com aqueles textos enormes, de exposição, você fala, Mas sabe o que é interessante? Porque... Você acha que eu leio depois? Tá lá no Não, eu tô falando isso. Eu tô falando isso porque eu fui criada em Brasília, né? E de frente para o palácio o Palácio Estadual de Brasília, por assim dizer, de Brasília, que é o do governo estadual, tem uma estátua de Rômulo e Reno na frente do Palácio do Buriti. É o Palácio do Buriti. Tem uma estátua de Rômulo e Reno, e pouca gente sabe porque aquela estátua está lá. Ela está num pedestal grego. E a gente que morou em Brasília sabe porque Brasília foi fundada no mesmo dia de Roma. Por isso que tem a estátua lá, na frente. Então, pouca gente sabe disso. A gente na escola aprende tudo. Palácio do Buriti. Então, não tem essas informações para você ver, né? Você vê lá o meteoro do Sesquiate em frente ao Palácio do Itamaraty, não tem placa nenhuma naquele negócio. É só a gente que gosta, que sabe que aquilo é uma escultura do Sesquiate. Que vai atrás da informação. E que também, né? Então, são esses cuidados que a gente começa a olhar aqui e querer levar para aí, né? Por exemplo, eu fui num DW aqui regional, eu fiquei enlouquecido com tudo, assim, né? É um DW de bairro, não é da cidade inteira. Um bairro só se une para fazer um DW, com uma organização fora do comum. Com direito à recepção nas portas dos metrôs. Com informação. Então, todas essas coisas que a gente começa a ver e começa a pensar assim, por que a gente não consegue fazer isso no Brasil, né? É desorganização? É falta de dinheiro? O que é? Né? Então, a gente começa a pensar nisso. E falando nisso, Bruno, eu queria que você falasse um pouco de onde veio a inspiração para criar a MAD, por exemplo. Né? Eu sei que você já falou do mercado brasileiro, que era para posicionar o mercado brasileiro, mas vocês visitaram algum lugar, viram alguma coisa que era bacana e se inspiraram? Como é que foi isso? Bom, por exemplo, tanto o Carol quanto o Marcelo, a gente se conhecia antes da MAD já. Porque realmente eu e o Valdir, a gente já circulava por esse meio. O Valdir, muito mais ligado às artes plásticas, ao design colecionável, né? A curadoria que ele assinava na época para algumas lojas. Então ele já tinha, né, esse link de mercado mesmo e o desejo de montar a própria feira, levando artistas para Miami e outros lugares. E eu tinha esse desejo como jornalista, porque eu era o editor responsável por design e arquitetura na revista. Então já tinha esse contato com esses criativos todos, já existia esse desejo de fazer mais, promover mais, né, criar uma plataforma que de fato representasse uma geração que tanto eu quanto o Valdir não víamos sendo representada. Então foi muito daí, foi a experiência acumulada dele de feira como participante, a minha experiência acumulada como visitante de feira, como jornalista, porque nós dois viajávamos o mundo, visitando todas as feiras de Maison Objet, Londres, Milão, Miami. Todas essas feiras a gente fazia em situações diferentes, mas quando a gente se encontrava nessa amizade já de 12 anos, a gente trocava as figurinhas e ia incrementando a ideia.
né? E isso o Marcelo e a Carol podem falar melhor, porque eles estão desde a primeira edição. Eles viram, né, toda essa evolução, essa bateção de cabeça nossa, errando, acertando, né? Tudo isso Marcelo, eles passaram, eles sentiram A na pele. boa parte do que a gente está aqui hoje é por causa deles, né? Certeza. entendi. Do que eles Criaram um construíram. calendário, né, Bruno? A história do calendário É também parceria, é igual. como é importante, né? Mas diga, Até Cida. impulsionando a gente a criar, né? Fazer cada ano. Virou lançando coisa calendário de nova. moda, né? Que nem alta costura, e, enfim, né? Acabou É tendo bom que é uma tradição. vez por ano, não é 2 vezes por ano, igual os loucos da moda, hein? Bem, né? Não, Faz diferença. graças a Deus Não que dá não é, Mudar a né? ideia, né, Marcelo? Mas foi isso mesmo, assim, foi impressionante como que a Carol já falou um pouco aí, né? Mas o design brasileiro contemporâneo, ele tomou uma força, né? E tem uma coisa coletiva que é muito legal, assim. A gente fez parte disso, assim, um pouco. Foi uma onda mesmo, hein, Bruno? Foi uma onda que vocês lançaram lá atrás, hein? Assim, e que dá maior impulso. Todo mundo tem uma coisa meio familiar, assim, entre os designers e os grupos, e ao mesmo tempo cada um com a sua No final das a contas. MAD criou esse corpo no Brasil que é de designers e marcas e pessoas interessadas em fazer, em trocar, né? Em comercializar. Então, assim, é incrível. E eu sempre fui interessado, mas antes a gente via assim meio picado, né? A coisa parece que tomou corpo mesmo, né? Bruno e Carol podem dizer, né? Antes tem grandes designers brasileiros, tem, né, contribuições de toda a natureza, mas essa coisa coletiva foi, eu acho, como se diz, eu acho que a MAD é a responsável por isso. Essa busca que eu estava falando. Continua, pode falar, Carol. Fala. Criar essa coesão, né? Esse grupo de pessoas que se encontram com a mesma finalidade, o mesmo conceito. Acho que é super legal, né? A gente vê o que o outro está fazendo, trocar figurinha. Acho que é importante para a carreira. E várias coisas foram quem tá crescendo juntas, né? Outros eventos foram crescendo. Você vê que cada design também vai tendo uma atuação que às vezes tem um outro perfil, um pouco mais comercial, outros um pouco mais artístico ainda, mas ainda é a MAD aqui une assim esse grupo heterogêneo, mas que é um grupo, né? Assim, e um grupo que está aberto, né, Bruno? Ele não é fechado, não é assim. Tem muita gente que está aí desde o princípio, como nós, né, Carol? Mas ele não é um grupo fechado. Ele é um grupo que tem uma coerência de propósito, assim, né? Principal, eu acho. Virou uma família, na verdade, né? Virou uma família. Virou uma grande família. Super. E é isso, esses encontros orgânicos, sabe? Isso que eu acho bonito. Vão se formando essas parcerias inusitadas, como o Marcelo falou mesmo, e eu acho que o caráter da MAD é esse. Se eu pudesse fazer uma contribuição, eu acho que a contribuição dela foi isso. Ela profissionalizou o mercado no sentido que ela segmentou o mercado, ela deu possibilidade para pequenos núcleos que não tinham expressão encontrarem um espaço. O núcleo dos objetos, o núcleo de uma técnica X ou Y, o grupo, sabe, filosofias que não se sentiam representadas se encontraram ali dentro da feira e foram se unindo, e foram se fortalecendo. Né? É um formato que permitiu, por exemplo... Essa era uma questão, né? A gente criava coisas que às vezes essas coisas as lojas não queriam vender, porque elas achavam que não tinha cara delas, que não ia vender e tal. Então, como a gente ia vender essas peças, que eram peças únicas, que eram peças diferentes, onde que a gente ia vender? Como que a gente ia conhecer essas pessoas que poderiam estar interessadas nas coisas que a gente fazia? Então, foi o lugar perfeito, né, para isso. Juntar as pontas, né? O mercado consumidor e quem cria. Isso é importantíssimo. Marcelo, eu falo muito aqui sobre moda com todos os entrevistados.
E eu estava olhando o perfil do site de vocês hoje, né? O site de vocês. A tua sócia vem da moda, do mundo da moda, né? Vem, Suzana, minha irmã. Queria que é a sua irmã. Minha irmã é formada em artes plásticas, mas ela fez uma especialização em moda na Belas Artes aqui da UFMG. Tem esse braço da moda. E ela e outros, Ju Freire era colega de Suzana nessas duas empreitadas. E vários outros artistas tinham essa afeição e gosto, né, pela dinâmica da moda. E a Su trabalhou bastante tempo com isso, em marcas legais aqui de Minas. Fazia uma ponte às vezes, eu fazia um projeto de arquitetura para essas marcas. Então eu também me interesso bastante por moda. Uma coisa que me perturba um pouco, meu Deus, lá vamos nós, assim, mas por alguma razão ela me atrai. Moda é fascínio, né? Eu acompanho os desfiles e gosto de ver a cenografia dos desfiles, né? Não só a roupa, mas todo aquele espetáculo montado em volta, Chanel com aqueles espetáculos grandiosos. A minha preferida que é a Iris Van Herpen, que sempre traz artistas para fazer as passarelas dela. Por exemplo, eu conheci o Estúdio Drift através dela. Ela fez uma escultura cinética do Estúdio Drift, e aí eu passei a conhecer, e os caras são incríveis, né? Era um estúdio que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E aí eu comecei a seguir, acompanhar, e é um trabalho incrível, né? E agora eles estão fazendo coisas com drones, instalações com drones, muito bacana, vale a pena conferir o trabalho deles, né? E essa coisa da pandemia na moda criou umas coisas malucas, né? Porque eles pegaram, às vezes não cenografias produzidas, algumas sim, mas a maioria locações extraordinárias, né? O Guesquier agora estão partindo lá no projeto do Louis Kahn, fabuloso. E desde castelos estranhos, ao mesmo tempo autódromos, ou então Balenciaga fez aquela coisa maluquíssima, aquela neve artificial ali, é muito forte, né? A produção. A Dior fez um projeto agora com uma ONG indiana e fez dentro de um museu de arte super bacana e colocou nas paredes tapeçarias de uma ONG indiana. Uma coisa maravilhosa. Legal. Era uma coisa Vocês viram fora do comum. Acne, que tem as pessoas ficaram nos buracos, assim, numas salas? Não, esse eu não vi. Super bonito. É muito legal. Então, esse universo encanta muito a gente, né? Como criativo. Você fica ali... e eu sou daqueles que olha o cenário, eu não olho quase a cena do que está acontecendo, eu olho mais o cenário. Então, quando eu vejo um show, quando eu vejo qualquer coisa desse tipo, eu estou sempre olhando para o cenário, né? Olhando o que está em volta, o entorno, isso me interessa muito, né? Como é que é isso para vocês? Principalmente para o Bruno, né? Que cuida de exposição. Não, mas para mim é mais eu vou defender a cenografia porque eu acho que a cenografia faz parte da experiência, né? E quando eu penso num conceito para uma mostra, para uma exposição, a cenografia é o não verbal, né, daquele conceito. É o que eu não consigo traduzir num texto de abertura ou que seja, mas se manifesta ali fisicamente. Então eu acho a cenografia, na MAD sempre foi fundamental, a gente já acertou muito, já errou, já fizemos de tudo. A gente não foge desse desafio, não. Mas eu acho que, de repente, é mais interessante os dois falarem, porque eles estão expondo, eles podem ter tido experiências ruins ou positivas, negativas, eu não sei. Mas eu sempre acho que a cenografia está para ajudar, está para ajudar a contar essa história, sabe? Eu fiquei curioso numa questão agora, né? Porque eu não sabia dessa história Eu sabia que vocês tinham cenografia, mas não sabia que era algo tão... tinha esse conceito tão linear, né? Cada edição, eles chamam um cenógrafo diferente. Muito legal isso. Não é sempre. Mas aí a questão é a seguinte: são 80 marcas hoje, né? 80 designers, marcas ali dentro.
Como é que pega 80 criativos e fala assim, olha, vocês vão ser amarrados numa cenografia? Como é que faz isso? Ou você é amarrado ou você morre. Eu acho Porque eu imagino que deve ser uma loucura. Porque assim, que então, o meu papel é provocar. Porque, por exemplo, os designers, como esses dois que estão aí, já são, sabe, eles já têm um nome, já têm uma carreira construída. Sim. Então, o meu papel é provocar, tirar eles do lugar comum, do lugar óbvio, sabe? Jogar eles para ir mais adiante. Então, eu não vejo problema na mistura. Eu sei que muitas vezes, por conta dessa tradição das feiras de arte, cada criativo, cada marca, cada galeria, cada artista quer se proteger, quer o cubo branco, né? O cubo branco ainda existe no nosso imagético, né? A fantasia de você se fechar numa redoma aí. Mas eu acho que é aquilo que eu falei antes, as paredes têm que ser quebradas, sabe? Eu vejo que existe nessas 80 marcas escolhidas essa sintonia estranha, esquisita, que faz sentido, sabe? Então, faz sentido essas peças estarem juntas. Quando você percorrer a exposição toda, você vai entender que, opa, olha lá aquela linguagem, tá aqui de novo. Parece que todo mundo conversou. Então, eu entendo que, no final das contas, é uma mistura que funciona, tipo uma feijoada. E também a cenografia ela tem nuances, né, Bruno? Eu acho que tem lugares que ela se expressa de uma maneira e nos estandes, cada um tem uma mão. Mas é fato que a gente percebe que a MAD não segue regrinhas, né? Muito sem risco, né? Eu acho que cada lugar também, né? Já como mudou de lugares, também tem uma força, problemas e questões positivas. Então, isso é um conjunto, né, de escolhas e que dá nesse caldo aí, né? E tem a composição, né? A escolha, sim, de onde vão estar as peças, os curadores que definem isso, né? Não é a gente. Ou que stand vai estar, de que lado, de quem, são eles que definem. Isso é bacana. Porque deve ter um roteiro aí pensado, né? Eu imagino, a gente nunca lutou muito por estar em tal lugar, mas eu imagino que deve ter gente que fala assim, eu quero ficar naquela esquina. Eu tô muito no fundo. Olha, eu já lutei no meu lugar. Ninguém vai me ver. A Carol. E pior que cada ano é uma surpresa, né? Cada ano aquela Bienal entra por um lugar, a porta tá de um lado, ou ao outro lugar. Não dá pra planejar. Não adianta muito. Você acha que você tá na frente, você tá no fundo. Quando você fala, nossa, aqui vai ser a porta de entrada, eles fecham do outro lado. Eu digo isso porque, por exemplo, vocês dois estão desde a primeira edição, que eram 16, né? São 16 criativos juntos, né? Imagino que já vira se for uma reunião de brainstorm, todo mundo fica maluco. 16 criativos, todo mundo junto, é maluquice, né? Aí você passa para 80, é complicado, eu penso, né? Eu sei, porque eu já fiz montagem de casa-cores, já fiz montagem de mostras de decoração, que é outro patamar, é totalmente diferente. Mas é uma dificuldade, né? Tem aquelas brigas homéricas, assim, que só Jesus na causa, como diz o outro, né? Eu nunca vi muito isso na mídia acontecer, assim, pra falar a verdade. Isso é bacana, é bom. Não. Os bastidores existem, é óbvio, né? É muita gente envolvida. Muita gente. Assim, a questão do brainstorm que você comentou, eu acho que é normal, porque quando eles eram 16 que não se conheciam, sabe? O mercado era muito, muito isolado. Muito isolado. Então, eu acho que a proporção é aritmética, assim. O mercado continua crescendo, a gente continua descobrindo gente nova, e a gente continua tendo que criar novos relacionamentos, sabe? Então, isso acho que foi exponencial. A dificuldade estava desde a primeira e continua hoje. Não tem uma fórmula, né, Bruno? Complicada. Não tem uma fórmula. Não tem uma fórmula. Vocês... Quando chega na fórmula, a gente vai e quebra. Eu queria saber de uma coisa. Marcelo, você também vai para Milão?
Vou. Com a Alba Design, vai para a exposição, né? Sim. A AMAD é uma feira comercial, né? Vai ter comércio. A Milão já não é. Milão é mais dispositivo, né? É mais exposição. É a exposição, mas, Se de alguém certa quiser comprar, maneira, a gente os põe dois... uma bolinha lá, né, Bruno? Você vai com bolinha no É, bolso. não, né, as peças podem ser comercializadas e elas estão lá, né? O papel da Apex Brasil, que montou a exposição, que apoia a exposição, é esse, é de fomentar internacionalização desses nomes, como a Carol e como a Alva. Então, existe sim uma preocupação comercial, né? Mas o que existe de similar é que tanto a Apex quanto a MAD enxergam essas carreiras a longo prazo. Não existe uma obrigação de vender durante o evento. A gente nunca teve esse foco. Precisa vender, você precisa, sabe, tá sold out na abertura, nada disso. Porque a gente Entendi. sabe que são linguagens que estão aí para durar mais tempo. Existe um tempo de assimilação, um tempo de aceitação. Então, a gente realmente encara essa estratégia comercial a médio e longo prazo, sabe? Então, vira muito mais, são eventos de lançamento, tanto comercial como de linguagem, ou né, de experiências ou coleções, mas que tem, né, tem sim o viés de trazer negócios para os expositores, nos dois formatos. Entendi. Porque os formatos dos eventos são um pouco diferentes, né? Só para o nosso público poder entender isso, né? Inclusive, por exemplo, Feira de Milão, eles têm uma entrada, né? A feira não é gratuita, né? Se eu não me engano. A feira, o Salone não é gratuito, né? Salone. O Salone não. A minha é gratuita. A sua vai ser gratuita, aberta ao público. Não, é bom a gente falar. Ao público. Tem que falar esses serviços também para as pessoas poderem saber, né? Claro. Né? A MAD, Salone, acho que nenhum é pago, né? Salone tem é pago. Lugares que é de convite e tal, os eventos, mas a maioria... A feira mesmo... Nunca vi pagar. A feira mesmo, eles cobram uma entrada, se eu não me engano, se eu não me lembro. A feira, sim. A feira, Estou sim. me recordando. A feira né? na Confiera, sim. Mas os eventos satélite em volta, não, né? Tem eventos gratuitos e não. Porque eu queria que você falasse sobre isso, Bruno, porque a MAD tem ingresso, né? Ela cobra ingresso para entrada, não é isso? Cobra. A MAD, a gente tem uma particularidade, porque é isso, a gente não... A gente cria relação com os expositores, a gente cria relação de amizade. Então, assim, da minha parte, do Valdir, existe muito respeito por todos. Então, para esse respeito ser mútuo, precisa existir transparência. Então, a gente sempre disse que tudo que a gente capta é para investir no evento. Justo. Então, não, importantíssimo. A gente precisa do ingresso para montar a cenografia. A gente precisa do patrocinador para montar a luz. A gente precisa do apoio do designer comprando o espaço dele para pagar o cenógrafo, sabe? Existe essa transparência de que de pouquinho em pouquinho a gente faz o montante para pôr esse evento em pé. Então, existe um ingresso. É só para explicar para o nosso telespectador que geralmente quando você tem uma feira de negócios, só entra CNPJ, não tem acesso ao público. Né? A de vocês tem acesso ao público total, né? Nesse sentido, a nossa, realmente, ela é mais inspirada no mercado de arte, né, das feiras de arte, em que realmente existe um ingresso, em que você vai lá para um outro espírito, né? Existe o público consumidor, existe o público contemplativo, né, que vai lá se informar, criar relacionamento e tudo mais. Entendi. Mas, a gente tem que deixar isso mais claro para as pessoas poderem entender, né? E para as pessoas que estão... eu sempre falo para os desavisados de plantão que entram aqui, que não sabem do que a gente está falando, sabendo que vai ter uma feira de arte que eles podem visitar. Não é aquela coisa... a gente a gente como imprensa sempre publicou feiras. Aí todo mundo quer ir, né? Na tal da feira e não pode. Aí tem que ser de CNPJ para entrar. Então é bom a gente falar sobre isso e dizer, olha,
É um evento para todo mundo ir. É aberto a todo mundo. Isso é importante. Sim. Desde que você seja colecionador ou não seja, é bacana. É um espetáculo a ser visto. Não é? Não é o São Paulo Fashion Week que só entra com convite. Não. Não A é? gente nunca pôs limitação nenhuma nesse sentido. Não. Isso, Não, naturalmente, ela é hoje as feita marcas para vão. o público em geral, né? Um público amplo e restrito, né, Bruno? Assim, Sim. Isso. claro que tem É, essa tem que coisa das compensações aí, dos equilíbrios financeiros, nesse caso cobra-se, né? Mas é aberto, A né? gente mesmo é um apoiador, né? Porque a gente Isso. sempre, a gente sempre pagou, nunca teve Não, nada de. não, isso é importante. Isso é importante que a Mas gente. com respeito, porque é isso, a gente também acredita nisso. A gente acredita que a feira está lá como uma plataforma, sabe, super positiva para todo mundo. Então, a gente também a quer que o feira é evento uma se realize. a feira é uma plataforma, mas para ela existir, ela precisa de dinheiro. Tudo é movimentado com dinheiro. Então, vamos parar com esse negócio de ufanismo e falar as coisas como são realmente, né? E que essa é uma feira que todo mundo pode ir, né? Quanto está se esperando de público na feira, o Bruno? É democrática de verdade, né? Eu acho. Olha, público, a gente tem, nesses 10 anos, a gente tem uma média de 20 a 25 mil visitantes. Bacana. Então, esse ano, obviamente, né, isso é uma média, né? Na primeira edição, na primeira edição, se não me engano, a gente teve 10 mil visitantes, 12 mil visitantes. Muito. Isso foi crescendo para esse número de 25. E como a gente tem esse ano a parceria com a ARPA, que é essa nova feira de arte, e como a gente está numa casa nova, que é o Complexo do Pacaembu, que finalmente agora, né, o Pacaembu foi reaberto como um centro cultural para a cidade de São Paulo, a gente espera que esse número venha, a resposta seja muito positiva, né? A curiosidade das pessoas tanto em ver o estádio, né, esse processo pelo qual está passando o estádio, até conhecer essa nova feira de arte e matar a saudade da MAD também, que está de cara nova. Então, acho que esses 3 fatores atraem, né, e existe, a gente também gosta não brinca, então a entrada está super bacana, tem um impacto visual muito grande, desde quando você chega de carro ou a pé pela Praça Charles Miller, antes do estádio, você já vê o impacto de instalações de arte que estão espalhadas pelo estacionamento, até a entrada. Já tem uma narrativa que começa antes de você entrar, passar pelo portão da feira. Então, tem toda essa amarração que a gente espera atrair um grande público. Carolzinha e Marcelo, vocês vão para Mádila. A Carol está em São Paulo, né, Carol? Sim. Você está em São Paulo, você vai para Mádila, você vai para Milão? Você está em Belo Horizonte, eu sei, você é mineiríssimo. Infelizmente, não vou. Tá. Marcelo, você vai para Mádila, vai para Milão, como é que tá isso? Pois é, na MAD a Sul que foi. Eu estou indo amanhã, estou indo viajar amanhã, então... Foi uma boa troca. Vocês vão seguir. Mas eu fiquei muito curioso com o Pacaembu, viu, Bruno? Eu vou ter que esperar, né, um outro momento para conhecer. Ano que vem. É legal, né? O Pacaembu tem uma escala agradável, né? Assim, é muito bacana. É lindíssima, aquela região ali é lindíssima, né? É muito bonito. É como se fosse um vale, né? No Pacaembu ali. É super bonito. Eu já moro em São Paulo, tá? Por isso que eu conheço. Não, o projeto todo, esse complexo cultural vai ficar muito bacana. É um processo, ainda está em obra, né? Ainda são mais 2 anos de obra, mas vai virar um centro muito bacana. Legal. E as próximas edições serão lá, Bruno? Ou não? Sim. Sim. Então pronto. Ano que vem. Muito legal. Haverão oportunidades. Isso. Ano que vem, então, Marcelo, você vai para o Pacaembu e a sua sócia vai para Milão. Ou para outro lugar, né? Não. Ano que vem não tem essa palhaçada de ter as duas na mesma data, não. Datas coincidentes. Como eu conheço ele, eu sei que ele está lá sofrendo. Vai ser difícil. Eu tô passando mal aqui, eu tô passando mal. Tá passando mal, é ótimo. Vai deixar, eu te mando informações. O Valdir manda cabelo em pé, inclusive eu tenho que ir para lá agora, acabar de montar uma luminária lá que
Nossa, ele deve estar enlouquecendo. Eu preciso ir lá dar um apoio Já. moral pra ele. Carolzinha, eu sei que você precisa ir, eu queria que você deixasse suas redes sociais. Agradecer você, que você é parceirona aqui. Toda vez que eu chamo, você atende. A nossa entrevista foi maravilhosa. E queria que você deixasse suas Obrigada. redes sociais. Faz teu comercial agora, porque é importante. Olha, hoje é @carolguy, GAY, né? Certo? E Carol Guy Studio. E é isso. Certo. O Instagram é E você... a melhor ferramenta pra gente ficar em contato aqui. Eu mesmo respondo as mensagens, então. Carolzinha é fera nesse assunto. Carolzinha, você vai estar na MAD do dia 1º ao dia 5, correto? Lá recebendo as pessoas, como é que vai estar isso? Amanhã você vai estar lá. 1h da tarde abre. Vamos que Tá vamos. bom. Né? Maravilha. E até E domingo. novidades, mande para cá que a gente publica primeiro e pergunta depois. Amanhã elas vão ser reveladas. Tá bom? Beijo. Sucesso, Obrigado. Carol. Obrigada pelo convite. Obrigado, Carol. Beijo. Pode desconectar aí. Marcelo, querido, prazer te conhecer. Prazer foi meu. Vou procurar vocês para fazer uma live só sobre o trabalho de vocês. E Legal, mostrar ótimo. bastante o trabalho da Alva Design, porque eu Bacana. gosto muito. Estou enlouquecido no Instagram de vocês, olhando tudo que vocês fazem. Eu estou Que lá bom. sempre rastreando. Que bom. E aí eu vou convidar vocês para uma live futura, para a gente só falar do trabalho de vocês e mostrar o trabalho de vocês. Tá bom? Legal. Legal. Fora isso, me manda as novidades da feira de Milão que você tiver. Se você puder mandar para a gente, manda para a gente, que a gente publica primeiro e pergunta depois. Ótimo. Faz o teu comercial, deixa teus contatos. Você vai amanhã para Milão, né? Ou já está em Milão? Vai para Milão amanhã. Vou amanhã. Vai Vou passar amanhã. em Londres antes. E a sua... se der, vamos nos encontrar. Passear por aqui. Vamos. Ver umas coisas legais que tem por aqui. Tá bom? Né? Dá umas dicas aí. Tô aprendendo muita coisa sobre essa cidade. Essa cidade é incrível. Cada coisa maravilhosa. Imagina. Londres é demais. Deixa No Instagram, teu site, tuas redes sociais. Ótimo. Alva_design. Sim. Site alva.design. Eu estou lembrando aqui de uma vez recente que alguém perguntou o site, a Suzana respondeu assim: www. eu só dei aquela cutucada e falei assim: que isso, Suzana? Pra que eu... Muito então, bom. O site é em homenagem a Suzana, www.alva.design. Muito bom. E o Instagram, alva_design. Tá? Maravilha. Obrigado pelo convite. Bruno, sucesso 2 vezes aí. Valeu. Para vocês também, para todos nós. Um beijo. Obrigado. Breve faremos uma live com você e tua irmã e vamos conversar muito. Tá bom? Ótimo. Valeu. Obrigado. E vindo a Londres, me procura, que a gente vai conversar bastante. Vou te mandar uma mensagem, tá? Um abraço, querido. Falou, Obrigado. Um abraço. Obrigado a vocês. Tchau, gente. Obrigado. Bruno, eu queria que você falasse um pouco agora. Já falamos com a Carolzinha e com a Alva Design, que estão desde a primeira edição. Me fala os nomes novos que estão entrando assim, que você se lembra, porque deve ter muita gente nova entrando. Mas alguém que você fala assim, olha, surpreendeu. Tá. Não, a gente tem conseguido manter uma taxa de novidades sempre muito alta, né, em todas as edições. Então, eu diria assim, a gente deve estar com 1/3 de nomes novos nessa edição. 1/3. O que é bastante. Então, a gente tem desde o universo do objeto, né, que é um universo novo para muitos criativos, né, que tem explorado materiais não usuais através dessa pequena escala, dessa pequena proporção. Então, a gente tem a breve cerâmica, a gente tem a casca, a gente tem a arc, a gente tem a Estúdio Dentro. Estúdio Dentro é maravilhoso, entrevistei eles. Também, exato. E a gente tem na parte de imobiliário o Molu Design, Felipe Fonseca,
A gente tem muita gente bacana, Zebulun, que assim como o Marcelo também é arquiteto e está ingressando agora no design. Então a gente tem Thiago Silvestrini, vários nomes de várias expressões, desde os marceneiros, a escala do objeto, aqueles designers que têm uma vocação de um design mais minimalista, seco, né? E também a mistura com o vintage, né? Então a gente também sempre tem os parceiros do vintage, como a Galeria Tel, como a Arte Mobília, É maravilhoso. e sempre nos apoiam também, parceiraços, e trazendo marcas novas. Então a gente também tem, dentro desse mercado, né, de modernariato, a gente tem agora a Diletante e a gente tem a Verniz, né, duas galerias aqui de São Paulo, de móvel de época, também participando pela primeira vez da MAD. Então é essa mistura de cada segmento, cada setor, cada materialidade tem algum nome novo para você descobrir ali dentro da feira. Muito legal. Eu queria que você falasse um pouco, porque a gente falou muito de Minas, falou de São Paulo, né? Do eixo, né? Que a gente tem assim. Mas aí me chamou a atenção, porque você está trazendo um nome que, inclusive, vai ser um entrevistado da gente do dia 29 de junho, que é o Felipe Zorzeto, que é de Brasília, que está em Brasília, na verdade. Ele é paulistano e está em Brasília. Que eu achei ele genial, fiz convite para ele, ele aceitou, ele vai dar entrevista para a gente dia 29. E ele está na seleção. Ótimo. Ele está na MAD e ele vai para Milão também, não é isso? Se eu não me engano. Não, Milão não. Ele está só na MAD, estreando na MAD. Porque Brasília não tem essa tradição, né, desse mobiliário autoral. Tá? Quer dizer, ela está começando a criar agora, estão aparecendo nomes interessantes. Estou falando isso porque eu sou de Brasília. Eu fui criado lá. Tem nomes que... e eu acho legal que agora tem designers ficando lá, né? Porque muitos tiveram que sair, né? Por exemplo, o Bruno Jarrara é de lá, né? E foi para o Rio de Janeiro. Passou um tempo em São Paulo, depois voltou para o Rio. O estúdio Rain é de Brasília, ele está agora em São Paulo, né? Então existe esse movimento de... O Accioli Félix. O Accioli é uma exceção, né? Que está lá, né? Né? Que está lá. O Danilo Vale está lá também, está participando. Que ficou lá. Esse ano está pela segunda vez na MAD, né? Ele estreou em 2019, antes da pandemia, e agora volta. Danilo está em Milão também. Então, legal. A peça que vai estar na MAD também está na minha exposição aqui de Milão. Bacana. Porque é raro a gente ver o povo de Brasília assim, né? Eu sou de lá, né? Eu sou da época que não tinha isso em Brasília, né? Para a gente ver os nomes do design, tinha que ir para São Paulo. Não tinha isso. Né? Finalmente esse ciclo Rio-São Paulo foi interrompido, eu acho. Isso é muito positivo, né? A gente tem expressão de todo canto. Isso é muito, muito enriquecedor. Como o Rodrigo falou, né? A gente está com mais mineiro do que carioca sendo pela primeira vez, não sabe? Tem esses números que são reflexo disso. Legal. E um estado que nunca tinha entrado na MAD que entrou agora, e foi surpresa para vocês, dentro da pesquisa. Agora você me pegou de pulo. No susto, qual que é? Não, me diz um estado que você tenha, que seja novo na MAD. Porque a gente já falou de Rio, né? O Roca é novo? Na MAD, não. Não, o Roca não. É novo. Mas já... Deixa eu pensar, um estado novo? Você me pegou. Eu não sei se a gente tem um estado novo. Deve ter. Agora, minha cabeça já são 80 nomes de lá, 55 daqui, eu não sei. Mas eu acho que deve ter. A gente sempre está expandindo. O que a gente conseguiu trazer na MAD são estúdios de cantos assim, inesperados. Pessoas que têm produção rural, no interior. Então, isso tem do interior de São Paulo, do interior do Rio de Janeiro. Isso está vindo, né? Mas um estado propriamente eu não sei. Porque o Roca está fazendo uma parceria com o Estúdio Thier, né? E está partindo para o mobiliário, porque ele é tapeçaria de parede, né? Ele está lançando alguma coisa, ele está trazendo a pele dele para o mobiliário, né? Que é muito bacana. Gosto muito do trabalho dele. E as peças são lindas.
Imagino, porque o Roca é incrível no trabalho dele. E foi uma das coisas que me chamou muita atenção, assim, das novidades que eu tenho visto, né? Porque, é lógico, também, a gente não vai ficar mostrando as coisas que a gente quer que as pessoas vão à feira, né? Não, não quer que as pessoas fiquem vendo pela internet. Vão lá ver de perto, principalmente quem está em Não, São Paulo, né? tem que ver, Bom, tem que ver ao vivo, tem que sentir, tem que tocar, tem que conversar com o designer. Esse é o diferencial. Bruno, dá o serviço comercial da feira. Qual que é o valor do ingresso? Vai estar do dia 1º ao dia 5, não é isso? Dia 1º é só para convidados. Isso. 2, 3, 4 e Dia 5 primeiro aberto ao convida. público, né? E Isso, horário, de quinta a domingo aberto ao público. quinta e domingo aberto ao Horário público, é das. Isso, horário é do meio-dia às 8, certo? e no domingo acaba um pouco mais cedo, acaba às 6. Tá, Mas então é finalzinho da manhã até início da noite. beleza. É o período de funcionamento. Aí o ingresso é R$ 50, meia, né? É 25, 25. bacana. Vai ter restaurante lá, café, como é que tá isso? Para atender o público? Tem, né? Tem toda a estrutura, tem uma choperia instalada, tem um café, 2 Legal. cafezinhos, tem um restaurante muito bacana, que inclusive as pessoas já podem fazer reserva pela própria conta da ARPA, ou mandar mensagem na MAD, a gente também responde, ou procurar o próprio, né, estabelecimento, que eles montaram uma super estrutura, né, Legal. quem é de São Paulo conhece o projeto Priceless, né, o restaurante que está ali no Priceless, e é essa equipe que está montando o restaurante das duas feiras. Então a estrutura é muito bacana, assim, é um bom programa, é um bom passeio assim, para o dia todo. Tá, então vai ser a MAD, Mercado de Arte e Design. A ARPA é a primeira edição, não é isso? A primeira edição com mais de 40 galerias de arte, entre novas e consagradas. Tá. E a ARPA é voltada para o mercado de arte, né? Só para Arte. galeristas. Só galerias de Tá, arte. Isso. tá bom. Só para a gente saber direitinho, as pessoas saberem que são duas feiras diferentes. Estão no mesmo local, vão funcionar juntas no mesmo local, né? É, mas são coisas. Isso, o ingresso é comum. Tá? O ingresso garante acesso a tudo isso que eu falei para você. Beleza, muito bacana. Então são 80 expositores da MAD e da ARPA são, você sabe dizer quanto? 40 galerias. 40 40 galerias de galerias. arte. Tá É bom. grande. Maravilha. Maravilha, que bom. E espero que cresça mais. Espero que cresça muito Tomara. mais, né? Tomara que cresça muito mais. Esperamos, né? Bom, querido, já que você está aqui no mesmo fuso horário que eu vou deixar 3 da você. manhã aqui. Desculpa, eu não sabia que você estava na Itália. Perdão. Eu achei que você estava em São Imagina, Paulo, um prazer. bem tranquilo Imagina, um aqui, prazer. falando igual. Enfim, se deixar eu falo muito. Em Não, foi breve, ótimo. vamos marcar uma live para falar do teu trabalho de design, mostrar teu trabalho de design, que é muito bacana, e falar sobre outras Será coisas um também, prazer. né? E se você puder Sempre que você quiser, pode chamar. mandar imagens da feira de Milão para nós, para a gente poder mostrar aqui, muito bem-vindo, tá bom? Combinado. Faz teu comercial aí, deixa o Instagram da MAD, do evento de Milão, tá? E o teu Instagram, né? Para as pessoas saberem. Tudo está sempre. O meu é brunosimões.atelier. Certo? O da MAD é Mercado Arte Design. Sim. E em Milão a gente tem a Apex Brasil como a organizadora. Né? Tá. Então, nesses 3 canais dá para se informar sobre tudo. E no meu, principalmente, eu falo de todas, porque né, eu estou circulando por esses nomes todos, então as datas, notícias, qualquer dúvida, as pessoas podem me procurar no meu particular também. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade, obrigado pela simpatia. Tá? Muito Um bom. prazer. Adorei conversar. Muito bom ter os bons nomes aqui, né? Muito bom mesmo, assim. Fico muito agradecido, porque isso aqui é um projeto, sem patrocínio, sem nada. A gente está, o nosso intuito é mostrar os designers, as boas ideias,
a galera que está fazendo a coisa funcionar, né? Então, isso é muito bacana. É bom ter esse apoio, Maravilhoso. É de tá bom? coração, né? É de vontade de fazer melhor para essa turma. Justamente. Maravilha. A gente tem que se apoiar todo mundo, juntar todo mundo Exato. e, né, dar a mão todo mundo e vamos todo mundo junto, né? Ô, Bruno, obrigado, viu? É Boa isso. noite. Bom Obrigado. descanso. Para Bom você também. descanso aí. Bom descanso. Bom descanso para você. Obrigado. Boa É noite. Pode nóis. Tchau, desconectar tchau. aí. Boa noite. Obrigado. Gente, conversei aqui com a Madi, com o Bruno Simões, super simpático, com o Valdir Jatobá, com Carol Gai, maravilhosa, com os meninos da Alva Design, muito legal. Conversa bacana, descontraída, como a gente gosta, né? Bom, faço convite para vocês. Essa live foi uma live especial, terça-feira. Amanhã a gente vai ter o pessoal da Tom aqui. Acharam da Tom vai estar aqui conversando com a gente sobre joalheria autoral, tá bom? E o nosso encontro semanal é sempre às quartas-feiras. E daqui a pouco eu libero a agenda de todos os entrevistados desse mês, tá? Esse mês é aniversário do nosso site, estamos, dia 16 é aniversário do nosso site, quando ele foi lançado oficialmente, e a gente vai trazer muita coisa bacana para vocês. Meu muito obrigado para todo mundo que nos acompanhou, boa noite, e sempre, site área, acesse, assista essa ideia. Obrigado, boa noite para todo mundo, e eu aguardo vocês aqui amanhã no mesmo horário.